foi. Peraí. Tá. Agora tá. Tem 8 pessoas assistindo. Pessoal, então... Deixa eu... Bom, então vamos dar início, né, à defesa de mestrado Fernando Lisboa. Então, a banca, né, faz parte, professor Heitor, da UFMG, obrigado por ter aceito o convite. O professor Marcelo Vale, aqui da UFSJ, né, também participa de várias bancas nossas, obrigado, Marcelo, por participar sempre, né. É sempre bom ter um orgânico nos estudos das reações aqui, uma visão orgânica, né, um orgânico e um teórico aqui, é bom que fica uma visão bem diversificada, né. Então, Fernando, você pode então começar a sua apresentação, né? A gente vai, eu vou sair então para cá, vamos ver aqui. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Fernando Marques Lisboa e eu vou apresentar a minha defesa de mestrado, que foi orientada pelo professor Dr. Josefredo Rodrigues Pliego. Bom, o título da minha apresentação, da minha dissertação é Complexos Supermoleculares de TBAF e álcools volumosos como agentes de fluoração. Então, primeiramente, né, vale uma introdução ao flúor, né, o elemento flúor, que é o principal desse estudo, o elemento principal desse estudo. E o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo que a gente conhece hoje. O flúor, ele tem número atômico 9, né, e massa atômica 19, e ele se encontra no canto superior direito da tabela periódica. Uma característica importante do flúor é que ele apresenta um raio atômico muito pequeno, parecido até com o raio atômico do hidrogênio. Em questão de comparação, o raio atômico do hidrogênio é de 1,20 angstroms e o raio atômico do flúor é de 1,35 angstroms. Em questão de comparação também, né, se a gente pega o halogênio do período inferior, o cloro, ele apresenta um raio atômico de 1,80 angstroms, que é muito maior do que o raio atômico do flúor. Na natureza, né, a gente encontra o flúor ligado a outros elementos, principalmente na forma de minerais. Entre eles está a fluorita, né, a criolita, a fluoropatita e o topázio. O flúor também, na natureza, ele é encontrado na forma de um único isótopo, o flúor de massa atômica 19. Mas já existem alguns isótopos artificiais que foram criados do flúor, e dentre eles o flúor de massa atômica 18, que apresenta uma alta radioatividade e um tempo de meia-vida em torno de 120 minutos. Essas características fazem com que esse flúor possa ser utilizado na fabricação de radiofármacos que vão ser empregados na tomografia por emissão de pósitrons, que é um exame bastante importante. Além disso, o flúor, por si só, ele apresenta uma alta reatividade, devido à sua distribuição eletrônica. O flúor ele tem 7 elétrons na última camada, né? E é praticamente impossível a retirada de um elétron dessa última camada do flúor, porque necessita de uma energia muito grande. Então, a gente não encontra um cátion de flúor na natureza. Em contrapartida, o flúor ele apresenta uma característica muito interessante de aceitar prontamente um elétron, formando assim o ânion fluoreto. E se a gente pensar em questão de ligações covalentes, o primeiro composto que vem na nossa mente é o gás flúor, né, o F2. Ele é um composto simples formado por dois átomos de flúor, que apresenta também uma alta reatividade.
Então, ele reage instantaneamente, fazendo com que seja praticamente impossível encontrar esse gás na natureza também. Ele é tão reativo que ele pode ser capaz de fluorar átomos de gases nobres, né? Reagir com gases nobres, formando, por exemplo, o fluoreto de xenônio. Outro tipo de composto molecular, quando a gente pensa no flúor, são os compostos orgânicos fluorados, que nada mais são que compostos orgânicos que apresentam ao menos uma ligação entre um átomo de carbono e um átomo de flúor. Essa ligação entre o carbono e o flúor ela é tão estável que requer uma energia extremamente alta para romper essa ligação hemoliticamente. Além disso, como a gente conversou mais cedo, né, o tamanho entre o átomo de hidrogênio e o átomo de flúor eles são bem próximos. Então, abre um campo novo na química orgânica que a substituição dos átomos de hidrogênio por átomos de flúor ela se torna teoricamente possível. Então, daí surgem os compostos organofluorados. E esses compostos eles receberam um destaque muito grande a partir do século XX, porque eles apresentaram uma vasta aplicação, dentre elas a utilização em inseticidas e herbicidas, em gases refrigerantes, como os clorofluorcarbonetos e os hidroclorofluorcarbonetos, em polímeros de alta resistência química e térmica, como o Teflon, por exemplo, que é um polímero de organofluorado, em em agrotóxicos e, principalmente, né, nos últimos anos, que vem ganhando um destaque muito grande, na indústria farmacêutica. E na indústria farmacêutica, ela se beneficia de algumas características que a implementação do flúor no composto orgânico traz, como, por exemplo, uma das principais características é o aumento da lipofilicidade, que a introdução do átomo de flúor traz no composto. E para ter uma ideia, no início do século XXI, mais de 200 fármacos organofluorados foram citados pela primeira vez na literatura. E isso apresenta um aumento de 20%, mais de 20%, comparado com o século anterior inteiro. Então, já que ele é tão importante a inserção de átomo de flúor, traz tantos benefícios, como fluorar compostos orgânicos? E daí vem 3 métodos de fluoração: a fluoração enzimática, a fluoração eletrofílica e a fluoração nucleofílica. A fluoração enzimática, né, ela, em 1986, foi descoberta a bactéria Streptomyces cattleya, que ela era capaz de realizar a inserção do átomo de flúor no composto carbônico. E aí, essa enzima se deu o nome de fluorinase, em 1986. Mas somente em 2002 que conseguiram isolar pela primeira vez a enzima fluorinase. E poucos anos depois, mais 4 enzimas foram descobertas e publicadas na literatura. A fluorinase, ela apresenta um papel bastante importante hoje, porque ela é utilizada para a formação para a produção dos radiofármacos, que vão ser utilizados na tomografia por emissão de pósitrons. Porque como ele apresenta um tempo de meia-vida bastante limitado, né, em torno de 2 horas só, ele precisa ser introduzido nas etapas finais da produção do fármaco. Então, depois que o fármaco já está praticamente pronto, coloca ele na presença da fluorinase e vai haver a fluoração do fármaco com o flúor 18. O segundo método de inserção de um átomo de flúor numa cadeia carbônica é através da fluoração eletrofílica. E aí ele precisa de reagentes extremamente reativos. E o primeiro que vem à mente é o gás flúor, que ele é extremamente reativo. E realmente ele é um composto interessante para ser utilizado na fluoração eletrofílica. Porém, essa mesma alta reatividade dele leva a esse reagente não ser utilizado, já que, devido a essa alta reatividade, ele vai fluorar todos os sítios da molécula e não vai promover uma fluoração seletiva, ou seja,
não vai fluorar um campo, um sítio específico da molécula somente. E aí, em 1992, foi publicado, né, o 1-clorometil 4-fluoro 1,4-diazônia de ciclo 2,2,2-octano bis tetrafluoroborato, conhecido também pelo nome comercial de Select Fluor, pela Air Products and Chemicals. O Select Fluor ele apresenta essa estrutura, né, e ele é hoje o reagente de fluoração eletrofílica mais utilizado no mundo. O Select Fluor, a criação dele, né, a produção dele, a elaboração dele se deu devido às necessidades da época, que havia a necessidade de substituir os fluoretos de perclorila, que eram utilizados para promover a fluoração eletrofílica, que passavam por um intermediário de carbônio. E esses intermediários de carbônio, em altas temperaturas, eles poderiam levar à decomposição, o que não seria interessante para promover a fluoração. O terceiro e último método de inserção do átomo de flúor na cadeia carbônica é a fluoração nucleofílica, que acontece da seguinte maneira: o substrato orgânico é colocado na presença de uma fonte de fluoreto para realizar a fluoração do composto. E aí, esse substrato ele apresenta um grupo abandonador, representado por X, e a fonte de fluoreto vai atuar como nucleófilo, atacando o grupo abandonador e fluorando a molécula final. Caso esse grupo abandonador seja um átomo, seja um halogênio diferente do flúor, ou seja, ele pode ser um átomo de cloro, de bromo ou de iodo, essa reação ela ganha um nome especial, né? Ela é chamada de reação Alex, do inglês Halogen Exchange. E aí esse tipo de reação ela se torna mais interessante ainda quando a gente pensa que a fonte de fluoreto pode ser um fluoreto de metal alcalino, como por exemplo o fluoreto de potássio. E aí, durante a troca, depois que realizar a fluoração da molécula orgânica, ele pode ser recuperado como um brometo de potássio, caso o grupo abandonador seja um átomo de bromo. Então, a gente sabe que os fluoretos de metais alcalinos são uma possível fonte de fluoreto, né? E, além disso, né, ele apresenta uma grande abundância na natureza, o que torna essa fonte de fluoreto barata, que é bastante importante para as indústrias. Só que a utilização desse tipo de fonte de fluoreto requer condições extremas e controladas no ambiente, além de apresentar uma baixa solubilidade em solventes orgânicos. E esses são alguns problemas que devem ser contornados durante a utilização de fontes de fluoreto de metal alcalino. Então surge as fontes de fluoreto de tetraalquilamônio, que Sun e de Magnum, eles afirmam que o TBAF, na sua forma anidra, né, o fluoreto de tetrabutilamônio, apresenta uma reatividade muito maior que as demais fontes de fluoreto para as reações de fluoração nucleofílica. Além da fonte de fluoreto, é importante se preocupar com o ambiente químico em que a reação vai acontecer. Então, a utilização de solventes, o planejamento da reação deve envolver qual solvente será utilizado. E dentre eles, os solventes apróticos são os mais indicados para os processos de fluoração, já que eles levam à diminuição das ligações de hidrogênio que vai acontecer entre a fonte de fluoreto e o ambiente. Mas então fica a pergunta: por que a utilização de álcoois volumosos para a formação desses complexos? Bom, a utilização de álcoois volumosos para reação de complexação com a fonte de fluoreto tem algumas características. A primeira é que esses álcoois volumosos vão se ligar, né? Eles vão enfraquecer a ligação entre o flúor e o tetraalquilamônio, tornando ele mais fácil de sair para poder realizar a fluoração da molécula orgânica, além de que as ligações de hidrogênio elas vão ser controladas. Isso tira a possibilidade do flúor de realizar as ligações extensas com o ambiente também.
E todas essas características, em conjunto, levam a uma maior seletividade da reação química. Ou seja, a gente vai ter uma maior quantidade de produto fluorado produzido, né, em relação aos produtos de eliminação. Além disso, a utilização de álcools também tendem a viabilizar a catálise de transferência de fase. Então, como objetivo geral desse estudo é o entendimento dos processos de fluoração envolvendo o fluoreto de tetrabutilamônio. E como objetivos específicos, né, nós temos o estudo da interação do fluoreto de tetrabutilamônio com o metanol e tertibutanol, que foram os álcools escolhidos, o estudo dos sistemas que envolvem, né, o TBAF-metanol e TBAF-tertibutanol, o estudo dos efeitos dos solventes nas reações de fluoração e o estudo das reações dos complexos estudados acima com o brometo de etila. Para isso, a gente fez a utilização do software Horta 3 para realizar alguns cálculos computacionais, dentre eles o cálculo de otimização de geometria em nível DFT, com funcional PBE na resolução da identidade, e o conjunto de bases DF2-SVP e MA-DF2-SVP, né, de cima para os átomos de carbono e hidrogênio e a de baixo para os demais átomos. Nós também fizemos o cálculo de single point, né, o cálculo de energia no ponto, em nível DFT, com funcional M062X, e utilizando o conjunto de bases DF2-triple-zeta e MADF2-triple-zeta. E, por fim, os cálculos de frequência foram também feitos no Horta 3, em nível DFT, com funcional PBE, resolução da identidade, e os mesmos conjuntos de base dos cálculos de otimização de geometria. Os cálculos de frequência, depois que o Horta nos entrega os resultados dos cálculos, né, a gente tem que adicionar 1,24 quilocalorias, devido à simetria e ao estado padrão, que o Horta não leva em consideração. Além disso, temos que tratar também as frequências menores que 35 centímetros a menos 1. E para tratar essas frequências menores que 35 centímetros a menos 1, nós utilizamos essa equação apresentada no slide. Nós também fizemos a utilização do GAMES para poder realizar os cálculos do tipo SMD em nível DFT, com funcional X3 Sleep, e o conjunto de bases 631 mais GD. Esses cálculos foram utilizados para os solventes de tolueno e acetonitrila. Nós também fizemos os cálculos de energia livre em solução, onde o G de solução é igual à energia eletrônica, que nos fornece o cálculo de single point, mais a energia nuclear, né, o G nuclear, que é fornecido pelo cálculo de frequência, e o ΔG de solvatação, que vem do cálculo de SMD. Para facilitar um pouco o entendimento, né, nós podemos somar essa energia eletrônica com o ΔG, com o G nuclear, como o G na fase gasosa e depois adicionar a contribuição do solvente. Vale ressaltar que todos esses cálculos de single point, frequência e SMD, eles necessitam que antes tenha sido realizado o cálculo de otimização de geometria. E esses cálculos de energia livre em solução foram realizados para todas as moléculas e para todos os estados de transição que vão ser apresentados nesse trabalho. Além dos cálculos das moléculas em si, nós temos que fazer os cálculos também das barreiras energéticas e dos produtos fluorados, que basicamente é um ΔG da solução. Então, vai ser o ΔG da energia eletrônica, mais o ΔE da energia eletrônica, perdão, mais o ΔG da energia nuclear, mais o ΔΔG de solvatação. E a gente pode simplificar como o ΔE eletrônico e o ΔG nuclear, como o ΔG na fase gasosa. E aí, para começar, para entender o processo, a gente dividiu as reações em duas etapas. A primeira etapa é a formação dos complexos de fluoreto e de álcools. Então, a gente coloca a fonte de fluoreto na presença dos álcools escolhidos, né, metanol e tertibutanol, e vai haver a reação de complexação, né, para formar o complexo supramolecular, mostrado primeiro o complexo TBAF metanol 2 e em seguida o TBAF tertibutanol 1.
Com esses complexos, né, bem elucidados, as energias bem elucidadas, a gente pode partir para as reações de troca de halogênios. A gente vai colocar esses complexos na presença do brometo de etila e promover a reação de fluoração, onde vão passar por um estado de transição, que é o que está sendo mostrado. O estado de transição de cada um dos complexos supramoleculares apresentados. Para ficar mais simples também de apresentar, a reação tipo SN2, ela ocorre da seguinte maneira. Vamos ter o complexo supramolecular mais o brometo de etila para promover a formação do fluoreto de etila e a recuperação do complexo supramolecular, dessa vez com o átomo de bromo. Em paralelo à reação de SN2, está a reação de E2, que compete diretamente com a reação SN2, onde é uma reação que a gente quer evitar, na maioria das vezes, né? Que vai produzir o eteno e não o fluoreto de etila, que é um subproduto indesejado. Como motivação desse trabalho, a gente tem o artigo do Engel, que foi publicado em 2015, onde é um artigo experimental, onde ele usa o fluoreto de tetrabutila-amônio junto com álcoois volumosos para promover a fluoração de compostos orgânicos. E, dentre esses álcoois volumosos, ele utiliza o tertbutanol. Bom, partindo agora para os resultados, né? Eles vão ser separados em duas etapas para ficar mais fácil de entender. Onde a primeira etapa, né, vai ser falar das reações de fluoração nucleofílica do tipo SN2 e das reações de eliminação. E durante as reações de fluoração nucleofílica, eu vou falar também sobre a formação dos complexos supramoleculares. Bom, então, primeiramente, a gente precisa entender como que ocorre essa complexação entre a fonte de fluoreto e as N moléculas de álcool. A gente primeiro coloca a fonte de fluoreto na presença das N moléculas de álcool e vai promover a complexação. Inicialmente, pode-se pensar que é basicamente somar o G do TBAF com os NGs das moléculas de álcool, mas não é bem assim que acontece. A gente tem que levar em consideração como se fosse realmente uma reação de complexação, onde as moléculas de álcool, independente de quantas elas forem, elas vão formar o complexo final. Então, a gente tem que levar em consideração essa reação que está sendo mostrada no slide, onde o fluoreto de tetrabutila-amônio é colocado na presença dos álcoois, formando o complexo final. E aí sim a gente tira o ΔG de complexação, que é o G do complexo menos a somatória dos Gs dos reagentes iniciais. E aí agora, esse ΔG de complexação, os resultados que a gente obteve, né, para os diversos complexos, vão ser mostrados nessa tabela. Dessa tabela dá para a gente tirar uma série de informações valiosas. A primeira, observando a parte de complexos, quando a gente diz F-metanol, ele é o complexo entre o fluoreto, sozinho, o naked fluor, mais um átomo de metanol. O de baixo, por exemplo, seria o naked fluor, complexando com duas moléculas de metanol, e assim por diante. Em cinza, está o ΔG na fase gasosa, que foi apresentado anteriormente, né, como que ele iria ser chamado. Em roxo, o ΔG de solvatação, que é proveniente dos cálculos tipo SMD. E em verde, o ΔG de complexação, que nada mais é que a soma do ΔG da fase gasosa mais o ΔG de solvatação. Em cinza escuro, agora, a gente pode observar os ΔG de complexação dos complexos formados pelo naked fluor, que são todos com ΔG negativo. E em vermelho, mostrado primeiro agora, os ΔG de complexação envolvendo fluoreto de tetrabutilamônio e metanol. E observando esses complexos, a gente pode retirar algumas informações, que o ΔG de complexação em tolueno para esses complexos é sempre negativo, e à medida que aumenta a quantidade de metanol que vai ser utilizado para a formação de complexo, até 3, mais favorável é a formação do complexo, já que é menor o ΔG. Já em acetonitrila,
O complexo mais favorável de ser formado é o complexo TBAF-metanol 2, que apresenta um menor ΔG em relação aos demais. Observando agora os fluoretos de tetrabutilamônio na presença do tertibutanol, nós temos que em tolueno a formação de todos são favorável e continua sendo a mais favorável formação do fluoreto de tetrabutilαμônio na presença de 3 moléculas de metanol, né? Enquanto em acetonitrila, o único complexo supramolecular que é favorável à formação é o TBAF, tertibutanol 1, e os demais apresentam um ΔG positivo. Com esses resultados em mãos do ΔG de complexação, a gente pode partir agora para os cálculos dos estados de transição das reações de fluoração. E aí a gente coloca o complexo supramolecular na presença do brometo de etila para promover a reação que antes passa por um estado de transição. E aí, para a gente retirar o valor da barreira energética, né, o valor da energia necessária para promover a reação via esse caminho, a gente faz o G é feito um cálculo, né, onde a barreira energética é o G do estado de transição menos a somatória dos Gs dos reagentes iniciais. E aí esses resultados eles estão sendo mostrados nessa tabela, onde marcados em cinza estão os ΔG de transição para os complexos que envolvem o naked fluor, e em vermelho para os complexos que envolvem o fluoreto de tetrabutilamônio. E algumas características podem ser tiradas, né, alguns dados importantes, onde o fluoreto de tetrabutilamônio, né, o complexo de fluoreto de tetrabutilamônio metanol 1, ele apresenta uma menor barreira, né, energética, tanto em tolueno quanto em acetonitrila, quando utiliza-se o TBAF-metanol, em comparação com os complexos que utilizam metanol. E comparando aos complexos que utilizam TBAF e tertibutanol, as menores barreiras energéticas também ocorrem quando somente um álcool está realizando a complexação, tanto em tolueno quanto em acetonitrila. E agora que a gente já tem os resultados de ΔG de complexação e os resultados de ΔG de transição, a gente pode desenhar, né, o diagrama de energia livre da reação. E aí, nesse slide está apresentado o diagrama de energia livre para a reação que envolve o TBAF junto com o metanol. Tem alguns pontos importantes que devem ser observados. Primeiro é que a energia de complexação, mostrada aí embaixo, pela formação do TBAF-metanol, onde tem um ΔG de menos 8,1 quilocalorias. No meio, na parte superior, né, nós temos que levar em consideração a energia do estado de transição, que vai ser passada por esse caminho, né? E, por fim, o ΔG da formação do produto fluorado. Então, observando com um pouco mais de atenção desse diagrama de energia, primeiro são colocados no sistema o fluoreto de tetrabutilamônio mais o brometo de etila e as N moléculas de metanol. E aí vai haver a complexação, a gente consegue observar que a formação do complexo TBAF-metanol 3 é a mais estável, mais favorável. E aí, o segundo ponto que a gente pode tirar desse diagrama de energia é a barreira necessária para que a reação ocorra por tal caminho. Nesse caso, que está sendo mostrado agora, para que a reação de fluoração do brometo de etila aconteça via TBAF sozinho, sem estar formando nenhum complexo, é de 20,2 quilocalorias, que é 20,2 menos o zero, que é o estado inicial. Já para a reação acontecer via TBAF-metanol 1, a barreira é de 22,4 quilocalorias, que é 14,3, que é o valor global da barreira, menos 8,1, que dá 22,4 quilocalorias. Então, para a reação acontecer via TBAF-metanol 2, são necessários 25,9 quilocalorias, e para acontecer via TBAF-metanol 3, 27,9 quilocalorias.
Há algumas dúvidas ainda na hora de analisar esse diagrama de energia, que é por onde que a reação vai acontecer. A menor energia global que aparece no diagrama de energia é via TBAF metanol 3, onde apresenta uma energia global de 12,8 quilocalorias. Mas, em compensação, a menor barreira energética ocorre via TBAF sozinho, que é de 20,2 quilocalorias. Então, há realmente essa dúvida ainda de por onde que a reação ela vai acontecer. Observando um pouco o diagrama de energia para as reações de fluoração envolvendo TBAF e metanol em acetonitrilo, a gente pode observar que a barreira energética para que a reação ocorra via TBAF sozinho, isolado, né, é de 22,9 quilocalorias, via TBAF metanol 1 é de 23,8 quilocalorias, via TBAF metanol 2, 27,2 quilocalorias, e via TBAF metanol 3, 24,3 quilocalorias. Novamente, a gente observa que a menor barreira energética é via TBAF sozinho. Entretanto, o menor valor de energia global se dá via TBAF metanol 1. E agora, além disso tudo, o complexo mais estável, né, formado, que é TBAF metanol 2, apresenta maior barreira energética. Então, para elucidar realmente por onde que a reação ela ocorre, é necessário observar com mais detalhes, né, realizar um estudo da cinética da reação. Observando agora o diagrama de energia livre para as reações de fluoração envolvendo TBAF e teste de butanol, a gente pode retirar também as mesmas barreiras, as mesmas informações que anteriormente. A barreira energética para que a reação ocorra via TBAF sozinho é 20,2, que é a mesma barreira energética que a reação que é necessária para a reação acontecer lá mostrado no primeiro diagrama de energia livre, já que o TBAF ele não vai estar ligado nem com o metanol nem com o teste de butanol. Para que a reação ocorra via TBAF teste butanol 1 é de 21 quilocalorias, via TBAF teste butanol 2, 24,5 quilocalorias, e via TBAF teste butanol 3, 31,3 quilocalorias. O diagrama para que a reação ocorra para que a reação de fluoração ocorra envolvendo TBAF teste butanol em acetonitrilo, a barreira energética para ocorrer via TBAF sozinho é 22,8 quilocalorias, via TBAF teste butanol 1 é 22,3 quilocalorias, via TBAF teste butanol 2, 25,5 quilocalorias, e via TBAF teste butanol 3, 29,5 quilocalorias. Então, agora a gente vai passar para a parte onde a gente faz os estudos da cinética da reação, que é necessário para elucidar o mesmo mecanismo. E antes de chegar no cálculo de cinética, a gente tem que validar os equilíbrios que são envolvidos. A formação do complexo com um álcool, a formação do complexo com 2 álcoois, a formação do complexo com 3 álcoois. Isso gera para a gente, inicialmente, 3 equações com 5 incógnitas. E o K de equilíbrio, né, a gente pode obter ele através da utilização do ΔG de complexação. Então, o K de equilíbrio ele é conhecido. Então, faltam 2 equações, que são a concentração analítica do TBAF, que é a somatória da concentração do TBAF sozinho no sistema, mais a concentração do TBAF ligado complexado com um álcool, mais a concentração do TBAF complexado com 2 álcools, mais a concentração do TBAF complexado com 3 álcools. E a concentração analítica a gente definiu que seria 0,1 mol por litro. E a concentração analítica de álcool, né, que vai ser a somatória da concentração do álcool no sistema, mais uma vez a concentração do complexo formado com um álcool, mais 2 vezes a concentração do complexo formado com 2 álcools, mais 3 vezes a concentração do complexo formado com 3 álcools. E a concentração final analítica do álcool, a gente definiu que seria 0,3 mol por litro. Vale ressaltar que se a gente fizer uma alteração desses valores, né, as concentrações obtidas finais, elas vão variar. Então, depois de resolver esse sistema de 5 equações e 5 incógnitas, a gente obtém alguns resultados. Primeiro,
mostrando que o K de equilíbrio, né, que a gente obtém usando o ΔG de complexação. A gente pode ver que quanto menor o ΔG de complexação, maior é o K de equilíbrio, como esperado. E depois de realizar aquele sistema, a gente obtém os valores de concentração de TBAF no sistema que envolve TBAF e metanol e do sistema que envolve o TBAF e o tert-butanol. Além disso, depois que a gente tem conhecimento dessas concentrações, a gente pode realizar o cálculo da constante cinética, via equação de Eigen, e o cálculo da velocidade de reação, utilizando a equação da velocidade de reação. E, por fim, a gente pode somar as velocidades de reação para obter a cinética global do sistema. Então, esses resultados eles estão apresentados nessas tabelas. A tabela superior é referente ao sistema que utiliza o metanol e a tabela inferior utiliza o tert-butanol. Algumas informações podem ser obtidas analisando esses resultados, é que, comparando a cinética global para a reação TBAF em tolueno com metanol e com tert-butanol, a cinética global utilizando tert-butanol apresenta um valor maior, um valor superior, e em acetonitrila também. Esse valor é superior para quando utiliza o tert-butanol. Além disso, a gente pode observar quais valores de velocidade de reação contribuem mais para a cinética global. No caso do TBAF metanol em tolueno, o complexo TBAF metanol 1 é o que contribui mais para a reação de fluoração, e tanto em tolueno quanto em acetonitrila. E isso quer dizer que a reação ela tende a acontecer pelo complexo TBAF metanol 1 e não via TBAF sozinho, como mostrado anteriormente, que tinha menor barreira energética, né? E já em tert-butanol, quando a gente analisa esses resultados, né, também ocorrem quando as maiores velocidades de reação ocorrem quando o TBAF está ligado somente a um álcool, a um tert-butanol. E eles também, essa reação tende a acontecer via TBAF tert-butanol 1 e não via TBAF sozinho, como mostrado no diagrama de energia. Isso mostra porque que o cálculo de cinética ele realmente é importante para esse tipo de sistema. Voltando lá naquele artigo de motivação, né, do Engel, eles promoveram a reação de fluoração utilizando TBAF e tert-butanol, utilizando 4 vezes mais a concentração de tert-butanol em relação de TBAF. Isso leva a uma possível formação de um complexo TBAF tert-butanol 4. Esse estudo foi realizado utilizando o solvente como acetonitrila, e eles obtiveram uma constante cinética de 0,0130 mol-1 segundo-1, utilizando 70 graus Celsius na reação. A gente pode, então, obter a barreira energética que é observada por eles, né, do ΔG de estado de transição, de 23,14 quilocalorias. Valor esse bem próximo ao valor da barreira energética que a gente encontrou para o TBAF tert-butanol, o que comprova, mais uma vez, que a reação ela deve estar ocorrendo via complexo TBAF tert-butanol 1. Partindo agora para as reações de eliminação, onde eu vou falar sobre os cálculos computacionais que envolveram nessas reações, nós vamos mostrar o mecanismo de reação e a cinética de reação envolvida. Os cálculos do estado de transição para as reações de eliminação foram feitos iguais aos das reações de substituição nucleofílica, onde dessa vez ele passa por um estado de transição diferente, onde ele vai formar o produto de eliminação. Então a gente tem que fazer o cálculo de estado de transição, o G do estado de transição menos a somatória do G dos reagentes iniciais. E aí, para facilitar, aqui já estão os resultados diretos, né, do ΔG da fase gasosa, do ΔG de solvatação e a barreira energética observada. Então a gente consegue observar que as menores barreiras energéticas do ΔG de transição, quando eu utilizo esse TBAF tert-butanol,
é via TBAF-butanol 2. E quando utiliza o metanol como álcool, as menores barreiras são observadas via complexo TBAF-metanol 1, tanto em tolueno quanto em acetonitrilo. E aí, com esses resultados em mãos, a gente pode traçar, né, o mecanismo de reação, que é apresentado nesse slide. Vale ressaltar as mesmas informações do diagrama de energia das reações de substituição nucleofílica. A gente tem que levar em consideração a energia de formação do complexo, temos que levar em consideração a energia do estado de transição e a energia do composto, do produto final, né, que nesse caso é o eteno. Então, inicialmente, né, são colocados no sistema o TBAF, e na presença do brometo de etila e do metanol, ele vai fazer a formação dos complexos e a gente pode observar as barreiras energéticas agora. Para que a reação ocorra via TBAF sozinho é de 20,8 quilocalorias, para que ocorra via TBAF metanol 1, 23,9 quilocalorias, via TBAF metanol 2, 25,4 quilocalorias e via TBAF metanol 3, 38,2 quilocalorias. Para que a reação ocorra dessa vez agora em acetonitrila, a barreira via TBAF sozinho é 22,9 quilocalorias, via TBAF metanol 1 é 24,4 quilocalorias, via TBAF metanol 2, 26,5 quilocalorias e via TBAF metanol 3, 38 quilocalorias. A gente consegue observar que a barreira energética via TBAF metanol 3 ela é muito alta, né? E a menor barreira energética, novamente, ela se encontra via TBAF sozinho. Em compensação, o menor estado global de energia se encontra via TBAF metanol. Então, a gente realmente precisa fazer o estudo cinético da reação para as reações de eliminação também. Para as reações envolvendo o TBAF e o tertibutanol em tolueno, a barreira energética necessária para que a reação ocorra via TBAF sozinha de 20,8 quilocalorias, via TBAF tertibutanol 1, 27,1 quilocalorias, via complexo TBAF tertibutanol 2, 25,8 quilocalorias, e via complexo TBAF tertibutanol 3, 34,5 quilocalorias. A mesma reação acontecendo agora em acetonitrilo é necessário 22,9 quilocalorias para que a reação ocorra via TBAF sozinho, via TBAF tertibutanol 1, 27,9 quilocalorias, via TBAF tertibutanol 2, 25,7 quilocalorias e via TBAF tertibutanol 3, 31,6 quilocalorias. Foram realizados, então, o estudo das cinéticas das reações, né, para a gente poder entender por qual caminho que se passa essa reação. Então, foram realizados os cálculos daqueles 5 sistemas, do sistema de 5 equações com 5 incógnitas, tanto para as reações de eliminação usando metanol e tertibutanol também, e os resultados estão apresentados nessa tabela. Utilizando metanol está na tabela superior e tertibutanol na tabela inferior. A primeira coisa que a gente observa é no cinética global, né, onde a cinética global via TBAF, tertibutanol é maior, e tanto em tolueno quanto em acetonitrilo. E a gente pode observar quais as velocidades que mais contribuem, né? No caso de TBAF metanol em tolueno, o complexo que mais contribui para a reação de eliminação é via TBAF metanol 2, e em acetonitrilo é via TBAF metanol 1. Já nas reações de tertibutanol, os complexos, né? Na verdade, não é o complexo, é via TBAF sozinho que tem a maior contribuição de velocidade para a cinética global. A gente pode também comparar agora, né, as reações de fluoração e de eliminação para as reações envolvendo fluoreto de tetrabutilmônio e metanol. Primeiro, em tolueno, a gente pode comparar os valores que menos contribuem para a cinética global da reação de fluoração é via TBAF sozinho, e para a reação de eliminação, o que menos contribui para a cinética global é via TBAF metanol 3. Os complexos que mais contribuem para a cinética global de fluoração é
tebaf-metanol 1, e para a reação de eliminação é tebaf-metanol 2. E se a gente comparar as cinéticas globais, a gente vai ver que está em torno de 2 vezes maior, quase 2 vezes maior a cinética global de fluoração. E já em acetonitrila, a velocidade, o complexo que mais contribui para a cinética global é via tebaf-metanol 1, tanto para o sistema para as reações de fluoração quanto para as reações de eliminação. Mas o que menos contribui para as reações para a cinética global é via tebaf-metanol 2 na fluoração e via tebaf-metanol 3 na reação de eliminação. Se a gente compara também as cinéticas globais, a gente vai ver que é praticamente 2 vezes maior ainda a cinética global para a reação de fluoração. Comparando agora as reações quando o álcool utilizado é o terte-butanol, em tolueno primeiro, o complexo que menos contribui para a cinética global de fluoração é o tebaf-terte-butanol 3, tanto em fluoração quanto na eliminação, mas o que mais contribui para a cinética global de fluoração é via tebaf-terte-butanol 1, e o que mais contribui para o processo de eliminação é tebaf sozinho. Se a gente comparar essas cinéticas globais, a gente vê que a cinética global de fluoração é muito superior à cinética global de eliminação. Já em acetonitrila, né, a gente pode observar que o tebaf-terte-butanol 3 é o complexo que menos contribui para a cinética global da reação de fluoração e para a reação de eliminação também, mas o que mais contribui para a reação de fluoração é o complexo tebaf-terte-butanol 1, enquanto o que mais contribui para a reação de eliminação é o tebaf sozinho. E se a gente compara as cinéticas globais, a gente vai ver que a fluoração ela é a razão, né, entre a cinética global de fluoração e a de eliminação está em torno de 2 também. Bom, a gente passou pela formação dos complexos, né? A gente viu as energias que envolvem o sistema de formação de complexos e o efeito dos solventes. Passando também pelos cálculos computacionais, os mecanismos de reação e a cinética da reação, das reações de fluoração e das reações de eliminação, né? Então, depois disso, a gente consegue tirar algumas conclusões, que a utilização de tebaf e metanol, nesse sistema, a reação de fluoração, ela tende a acontecer via tebaf-metanol 1, né, que vai passar por esse estado de transição. Isso ocorre porque a velocidade de reação via tebaf-metanol 1 é maior. E, nesse caso, a escolha do solvente de acetonitrila é melhor do que a escolha de tolueno. Vale ressaltar que somente para o tebaf-metanol 1 em tolueno, que não apresentou a menor energia global. Agora, se a gente comparar, né, a utilização de tebaf e terte-butanol, a reação ela tende a acontecer via tebaf-terte-butanol 1, né, passando por esse estado de transição, porque a reação via tebaf-terte-butanol 1 apresenta maior velocidade de reação. E, nesse caso, é melhor utilizar o solvente tolueno. Então, a utilização dos complexos supramoleculares de tebaf e álcoois, eles levaram a uma maior seletividade da reação, que era o esperado. Vale ressaltar que houve também o aumento da barreira energética para a reação de fluoração nucleofílica. Porém, o aumento da barreira energética nas reações de eliminação foi muito superior. Isso, né, faz com que a seletividade seja aumentada, então a gente vai ter uma maior quantidade de produto fluorado em relação ao produto de eliminação, que é bastante importante, já que esse tipo de reação não é barata. Quando a gente pode, né, tentar observar qual que é o melhor álcool a ser utilizado, se é o metanol ou se é o terte-butanol. E o nosso estudo ele mostra que a utilização do terte-butanol é melhor do que o metanol para a formação desses complexos
para realizar a fluoração nucleofílica. Isso se dá porque os complexos TBAF e tertibutanool apresentaram maior velocidade de reação e, além disso, menores barreiras energéticas. Mas, quando a gente estiver utilizando o metanol como o álcool em acetonitrila, a gente pode comparar, né, os resultados de fluoração e eliminação. O TBAF sozinho, a velocidade de reação é de 7,25 vezes 10 a menos 9 mol por litro por segundo, e enquanto a de eliminação é de 6,52 vezes 10 a menos 9 mol por litro por segundo. A razão entre essas duas velocidades se dá em torno de 1,111, né, fluoração sobre eliminação. Já quando a gente utiliza o sistema de TBAF metanol, passando via TBAF metanol 1, que é por onde a reação tende a acontecer, a velocidade de reação é de 1,33 vezes 10 a menos 7 mol por litro por segundo na reação de fluoração e 4,83 vezes 10 a menos 8 mol por litro por segundo. A razão entre essas duas velocidades se dá em torno de 2,753. Quando a gente pensa agora, né, na utilização do TBAF tertibutanool, em tolueno, que é o solvente mais adequado para quando utiliza o tertibutanool, as reações de fluoração e de eliminação e TBAF sozinho nos dão uma velocidade de reação de 2,12 vezes 10 a menos 8 mol por litro por segundo na reação de fluoração e na reação de eliminação de 7,67 vezes 10 a menos 9 mol por litro por segundo. Algo em torno de 2,764 a razão entre fluoração e eliminação. Mas quando a gente leva em consideração a utilização dos complexos, né, principalmente o caminho de reação para o TBAF e tertibutanool 1, a velocidade de reação de fluoração é de 4,36 vezes 10 a menos 6 mol por litro por segundo, enquanto a velocidade de reação para o processo de eliminação é de 1,70 vezes 10 a menos 10 mol por litro por segundo. E a razão entre essas duas velocidades se dá na casa de 2,56 vezes 10 a quarta. Como perspectivas futuras para um trabalho, né, vale a pena explorar a viabilidade catalítica do brometo de tetralquilamônio para ser utilizado junto com o fluoreto de potássio ou fluoreto de césio, que são fontes de fluoreto de metal alcalino. Isso porque no sistema vão ser colocados, por exemplo, o fluoreto de potássio, o brometo de tetrabutilomônio e o substrato que se deseja fluorar, nesse caso o brometo de etila, e a fonte de fluoreto que vai ser utilizada é o fluoreto de potássio, onde ele vai, né, o brometo de tetrabutilomônio vai atuar como um catalisador, né, recebendo o flúor do fluoreto de potássio, vai ser restaurado um brometo de potássio, e aí, a partir daí, o TBAF vai poder fluorar o composto orgânico e retornando para o brometo de tetrabutilamônio. Então, o brometo de tetrabutilamônio teria um papel de catalisador nessa reação. Por que isso é válido, né? Se a gente comparar o TBAF com o fluoreto de potássio, e ainda comparar o TBAF anido, né, que é o que apresenta maior reatividade, o preço do TBAF anido por grama de flúor se encontra na casa de entre R$ 824 reais, entre R$ 824 reais e R$ 1.205 reais o preço do TBAF anido por grama de flúor, enquanto a grama de flúor, né, do fluoreto de potássio é apenas R$ 6,61. Isso tornaria a reação de fluoração muito mais viável economicamente falando. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, né, à banca pelo aceite, ao FQMAT por proporcionar essa experiência do mestrado, ao LQTC inteiro, que contribuiu direto ou indiretamente nesse trabalho, principalmente ao José Fredo pela oportunidade, né, por ter me orientado pela amizade, ao FSJ e às agências de fomento por disponibilizar os equipamentos necessários e pela bolsa concedida. Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou para a formulação do trabalho.